meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, aula do 8º ano, estamos na aula de número 18. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando, ao longo dessa aula. Isso vai ajudá-los a mais tarde responderem às atividades, ok? Lembram que na aula anterior a gente conversou um pouco sobre os BRICS, o que eram os BRICS, a formação, o intuito. Hoje a gente vai continuar um pouquinho desse assunto, porém voltado ali para o Brasil e para a África, né? Lembram que são dois países que fazem parte desse grupo, né? África do Sul. Então, Brasil e África, né? No contexto do grupo BRICS. Qual é o nosso objetivo? Estabelecer a relação do grupo BRICS com as economias, né, brasileira e africana, ali no caso sul-africana, ok? Lembrando que o S é de South Africa, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre esses dois países inseridos ali, né, dentro desse contexto BRICS, ok? Então, só para a gente relembrar um pouquinho aqui, BRICS, o que é BRICS? É um termo, né, utilizado para designar o grupo de países de economias emergentes, né, que são aquelas economias que estão caminhando, né, de uma forma significativa, elas estão evoluindo, né, num contexto econômico mundial, elas estão estabelecendo mais relações comerciais ali, fazendo trocas, enfim, né, países emergentes são aqueles que não são países subdesenvolvidos, que estão lá abaixo, né, dessa cadeia produtiva, dessa cadeia econômica. Eles estão ali despontando como grandes potências, né? No futuro eles vão vir a ser grandes potências. Então, os países emergentes ali formados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que juntos, né, esses países ali, esse grupo BRICS, representam cerca de 42% da população mundial, 23% do PIB mundial, 30% do território mundial e 18% do comércio mundial. Então, juntos, né, esses países têm essas proporções aqui, essas percentagens, né, em relação a comércio e expressão, né, posicionamento ali mundial. Então, só para a gente relembrar, contextualizar de novo, quem são os BRICS? O Brasil, dentro desse cenário, dentro desse contexto BRICS. O grupo é importante para o Brasil, sobretudo em termos de possibilidade de ampliação dos seus mercados de exportação para os demais integrantes. Então, o Brasil, como todos os outros, né, os demais, todos os países fazem algum tipo de troca comercial. Então, o Brasil é um país que exporta bastante, tem bastante parceiros comerciais, ele manda muitas mercadorias para fora, né, a gente se utiliza muito desse comércio, né, exterior. Então, o grupo BRICS é importante devido a isso, para ampliar, né, esses parceiros, né, esses mercados de exportação. China, Índia e Rússia estão entre os 10 maiores parceiros comerciais brasileiros. Os chineses sozinhos já compram 25%, né, de tudo que o Brasil vende no exterior. Então, dentro do grupo BRICS, a gente tem alguns dos principais parceiros comerciais. Então, quanto mais essa relação, né, ela for estabelecida, mais afinidade o Brasil tenha com esses outros países, melhores vão ser nessas trocas comerciais. E lembrando que o BRICS ele não é um bloco econômico, né, um grupo parceiro, que todos os países ali dentro do BRICS eles fazem essas parcerias justamente para facilitar essas trocas, né, para que eles possam se inserir de uma maneira mais facilitada no comércio mundial. Então, para o Brasil, sendo parte desse grupo ali, é muito mais facilitado ainda já com esses parceiros comerciais ali que já são, né, os principais, entre os 10 principais. E os chineses ali, que além de produzir muito, né, de exportar muito, eles próprios, eles produzem e exportam bastante para o mundo em geral, eles consomem também muitas coisas vindas do mundo. Então, né, só a China já responde por 25% de tudo que o Brasil vende no exterior. O valor total dessas trocas entre Brasil e Rússia cresceu cerca de 6 vezes ao longo da década, né, ali ao longo dos anos 2000, passando de pouco menos de $1 bilhão nos anos 2000 para 6 bilhões de dólares ali no ano de 2010. Então, dentro dessa década, a parceria entre Brasil e Rússia, essa troca comercial, ela cresceu.
aumentando, portanto, num ritmo quase 2 vezes mais rápido que o comércio brasileiro com o resto do mundo no mesmo período. Então, a Rússia ela despontou como um grande parceiro comercial do Brasil, né, nesse cenário de trocas de mercadoria. Então, China, Rússia, né, lembrando que eram 10 ali, né, então China, Rússia despontam ali como grandes parceiros, grandes trocas comerciais que o Brasil tem. As relações comerciais brasileiras com a Índia, que é um dos outros integrantes do bloco, ali permanecem pouco intensas. Apesar, né, de a corrente de comércio entre os dois países ter aumentado quase 16 vezes em uma década, né, então entre ali os anos 2000 e 2010, dentro dessa década, aumentou essa parceria comercial justamente com a vinda do BRICS, o que estreitou essas relações ali. Então, aumentou quase 16 vezes em uma década, de menos de 500 milhões, né, de dólares em 2000 para cerca de 7 bilhões de dólares em 2010. Então, Brasil ainda não tem uma troca comercial tão intensa com a Índia, mas, né, esse número vem aumentando gradativamente e isso se deve sim muito à presença dos dois países dentro desse grupo BRICS. A participação, né, do parceiro asiático, no caso ali a Índia, na totalidade do comércio exterior brasileiro alcançou 2% em 2009 e 2010, tendo oscilado em torno de 1% ao longo de quase toda a década. Então, esses números ali, a gente já está, né, no ano, já estamos bem à frente ali, dentro dessa troca comercial, porém, são estudos, né, eu me baseei num estudo ali do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, então são dados consolidados. As relações comerciais Brasil-China, entre essa década ali de 2000 e 2010, tiveram um crescimento superior à elevação do comércio entre o Brasil e o mundo. Então, quando a gente pega Brasil e o restante do mundo, Brasil e China têm uma relação comercial muito mais expressiva. Entre o ano 2000 e 2010, as exportações brasileiras para a China se elevaram de 1,1 bilhão, né, 2% das exportações totais do Brasil, para 30 bilhões de dólares. Aqui quando a gente fala em comércio exterior, nós sempre falamos em dólares, né, que é a moeda de troca comercial mundial. Então, de 2% para 15% do total, né, dessas trocas comerciais do Brasil. Ao passo que as importações brasileiras da China cresceram de 1,2 bilhão para 25 bilhões, né? Então, o que nós consumimos desse país também aumentou. Então, essa troca, né, tanto a saída de mercadorias do Brasil quanto a entrada de mercadorias da China aumentou. Outro país emergente com o qual o Brasil busca uma maior aproximação é a África do Sul, que se encontra ainda mais distante do que Índia e Rússia, né, de ser um parceiro comercial de peso. Ao longo de todo o período analisado, né, dentro ali desses anos, essa década ali, a corrente de comércio com a África do Sul chegou a 1% do total do comércio exterior brasileiro. Então, dentre os países BRICS, a África do Sul é o que o Brasil menos faz trocas comerciais, né, em relação aos outros. Então, lembrando que hoje a aula é Brasil, né, dentro do BRICS e África do Sul dentro do BRICS. Agora a gente vai conversar um pouco sobre essas trocas comerciais da África do Sul. Com exceção aqui da África do Sul, os demais países do grupo BRICS, ou seja, Brasil, Rússia, Índia, China, né, e com exceção da África do Sul, estão entre as 10 maiores potências econômicas do mundo. Então, lembrando que na formação original do grupo BRICS, não existiu o S de África do Sul, era BRIC apenas, né? Então, a África ela veio depois para agregar. Porém, ela ainda é o que tem menos expressão econômica dentro do grupo. Mesmo assim, o país africano apresentou nos últimos anos taxas de crescimento acima da média global e muito potencial estratégico para o desenvolvimento do grupo, já que conta com mais de 1,2 bilhões de consumidores. Então, a África ela se beneficiou bastante de ter entrado no grupo BRICS, porque ela pôde se posicionar de uma maneira mais efetiva, né, no mercado, nessas trocas comerciais. Então, essa parceria ajudou, né, nessa relação comercial da África do Sul com o restante do mundo. E a África ela é um país bastante populoso, né? Então, todas as pessoas que vivem em um país são consumidores em potencial.
Então, a África do Sul, ali, esse país tem 1,2 bilhão, né, de consumidores em potencial. Isso é muito importante para essas trocas comerciais, para que as relações comerciais elas aconteçam. O país africano recebeu investimentos de empresas brasileiras para o desenvolvimento de obras de infraestrutura e industrialização. Então, para melhoria, quando você tem o desenvolvimento da infraestrutura, que é o quê? A rede de escoamento, né, de produção, ali, rodovias, portos, trens, né, tudo isso faz parte da infraestrutura, dessa melhoria de transporte em geral. E também na industrialização. Então, você produzindo mais produtos industrializados, né, você consegue exportá-los por um valor maior. Lembrando que a África, ela produz principalmente commodities, né, que são os bens primários ali. Esses bens, eles valem, né, no mercado? Valem, porém eles não estão processados. Quanto mais trabalho existe em uma mercadoria, quanto mais trabalhada ela é, mais processada, maior vai ser o valor de mercado. Então, a partir do momento que se desenvolve a indústria e a gente tem a infraestrutura trabalhando também para o escoamento dessa produção, o país ele consegue produzir mais, exportar mais e ter a sua economia intensificada. Então, o Brasil ajudou a África nesse sentido. Parcerias com a África do Sul significam uma porta de entrada, né, com os demais países africanos, fator que pode diversificar os parceiros econômicos. Então, para o Brasil é um ponto estratégico. A África do Sul é uma das maiores economias ali do continente africano, então é uma porta de entrada para os outros países, para que o Brasil possa diversificar, né, esses parceiros que até então nós temos. A abundância de recursos, né, destaque para a extração de carvão, cobre, manganês, ouro, cromita, urânio, ferro e diamante, representa possibilidades. Então, esses produtos aqui são os bens primários ali que a África tem em abundância e que eles exploram, né, como questão comercial. O setor terciário ou de serviços, né, para o turismo, o secundário, que é a indústria, né, tanto a indústria química, petroquímica, ali, a indústria que processa o petróleo, indústria alimentícia, equipamentos de transporte, siderurgia, né, uma indústria de transformação, máquinas, equipamentos agrícolas, metalurgia, são os mais expressivos na economia do país, né, na economia do país africano. Mesmo sendo a principal economia do continente africano, a economia da África do Sul sofreu oscilações nos últimos anos e teve algumas quedas, né, de produção e em valores, né. Crises políticas e escândalos de corrupção afetaram a economia do país, com um PIB de 296 bilhões no ano de 2009, né, a queda vertiginosa diminuiu o PIB para 368 milhões. Então, crises internas, né, ali dentro do país com relação à política, né, corrupção. Então, para a gente ver que não é só no nosso país que esse tipo de coisa acontece, né, acontece em todo mundo. Como nós moramos aqui, a gente presta mais atenção nas coisas que acontecem aqui, né, mas, a exemplo aqui, a África do Sul também sofreu com crises, né, dentro do país, crises políticas, econômicas e de corrupção. A corrupção, ela tira, né, dinheiro de investimentos que poderiam ir para alguns setores e, né, esse dinheiro vai para pessoas, enfim, né. Então, aqui a gente vê essa queda bem grande, ó, de bilhões para milhões, né, dentro de alguns anos aqui na África do Sul. Então, é isso, gente. Hoje nós vimos um pouquinho dessa relação, né, desses dois países, né, que fazem parte desse grupo BRICS, né, que são Brasil e South Africa, África do Sul, como eles fazem essas parcerias, quais são os seus principais parceiros e trocas comerciais, enfim. Não deixem de revisar aqui essa aula, né, de dar uma olhada de novo, para que vocês possam, então, fazer as suas atividades. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!